Fala aí, Doc, beleza? Como é que você tá? Tá de boa? É o seguinte, na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema que quem pegou essa matéria de diagnóstico por imagem na faculdade acha muito chato, né? Mas a gente está aqui hoje para desmistificar. A gente vai falar sobre o princípio de formação da imagem do ultrassom. A ideia não é trazer aquela informação, né? Mostrar aqui para vocês o princípio de formação de imagem. Não é trazer aquele imagiquês truncado que a gente vê muitas das vezes os professores trazendo. A ideia é mais trazer de uma forma mais objetiva e de forma aplicada, né? Usar a parte aplicada. Porque muitas das vezes o professor acaba abordando muito a parte teórica que fica muito abstrato. Claro, aqui vai ser algo teórico, mas eu vou tentar trazer a teoria que a gente normalmente aplica na prática, né? A teoria na prática no nível básico, no nível superficial, não no nível alto, profundo, digamos assim. Tranquilo? Vamos lá. Princípio de formação da imagem e vamos para a tela. Inicialmente, a gente precisa entender o seguinte: o ultrassom é uma onda mecânica. Por ser uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Ponto. Já temos um entendimento aqui. Onda mecânica precisa de um meio. Vamos lá? Essa onda mecânica, por sua vez, deixa eu habilitar a minha canetinha aqui. Essa onda mecânica, por sua vez, ela trabalha dentro de uma frequência. Deixa eu mudar a cor. Ela trabalha dentro de uma frequência. Que frequência é essa, Jailton? Uma frequência de milhões de ciclos por segundo. Uma frequência de megahertz. Tranquilo? Milhões de ciclos por segundo, megahertz. Ponto. Acho que até aí é o suficiente. Qualquer coisa, se houver necessidade de aprofundar um pouco mais, futuramente a gente vai abordar um pouco esse tipo de conteúdo. Beleza? Vamos lá. Então a gente já entendeu que o ultrassom ela é uma onda mecânica, né? Cheque. Por que eu preciso saber que é uma onda mecânica, né? E que ela precisa de um meio para se propagar? Porque diferente do raio-x, o raio-x ele tem um comportamento diferente. O raio-x é uma onda eletromagnética e não necessariamente precisaria de um meio para se propagar. Ele consegue se propagar no vácuo, né? Isso é importante para a gente na prática, não. É que a gente precisa entender que precisa de um meio do ultrassom, beleza? Mas vamos lá. A gente tem a questão de milhões de ciclos por segundo e o megahertz. Isso é o suficiente, vamos para frente. Na sequência, a gente já vai estudar um pouquinho aqui coisas mais práticas que a gente vai ver no dia a dia, né? O que a gente vai encontrar aqui? As variações de frequências dos aparelhos. O que a gente vai ver na prática diariamente? Os aparelhos mais comuns, né? Os mais baratos aí, aqueles aparelhos intermediários que a gente costuma ver em quase toda a clínica, eles vão trabalhar dentro da frequência de 5 a 10 MHz. Sempre 5 a 10 MHz. Se porventura você estiver trabalhando lá num grande centro, numa universidade e tudo mais, normalmente essas máquinas são máquinas um pouco mais potentes e mais caras. Ela vai trabalhar de 2 a 18 MHz. Excepcionalmente, e isso aí eu só conheço no livro, né, eu nunca vi na prática, não excepcionalmente, mas existe uma máquina que faz ultrassonografia ocular, né, faz a parte de avaliação do olho, que se chama UBM, ultrabiomicroscopia, que ela trabalha lá de 35 a 50 MHz. Ah, mas eu preciso saber disso. Na prática não, né, isso é mais a nível de pesquisa, mas é interessante a gente saber que existe altas frequências assim, beleza? Vamos lá. Beleza, vamos entender agora. Deixa eu voltar para a tela. Né? Vamos entender agora a diferença entre alta frequência e baixa frequência, beleza? Alta frequência e baixa frequência. Em que situação eu vou usar as duas estruturas? A gente precisa entender que o ultrassom, a máquina, o aparelho de ultrassom, quando a gente liga ele, né, ele tem aquela pré-configuração que ele está ali, mas existem formas de ajustar a máquina que facilitam, que otimizam a qualidade de imagem. Imagina um carro. Vamos supor que você chegou aí, você tem o seu carro, você tem um carrinho aí, beleza. Aí vamos supor que você tem baixa estatura, você tem 1,65 m.
Aí você vai, regula o banco na posição certa. Se o teu carro tiver ajuste de volante, você ajusta a altura do volante, né? Aí você ajusta os espelhos retrovisor, o espelho esquerdo, o espelho direito. Aí você vai e ajusta. Se você não é muito barbeiro, né? Geralmente o barbeiro só entra e dirige. Mas se você é um minimamente cauteloso, você vai ajustar o espelho retrovisor interno ali para você ter o máximo de conforto na condução do veículo, né? Se outra pessoa que tem uma estatura diferente de você, uma pessoa maior ou menor que você entrar no teu carro e só sair, ele vai conseguir dirigir? Vai conseguir dirigir, né? E algumas situações não, mas se for uma pessoa de 2 metros, não. Mas em regra vai conseguir dirigir. Só que vai conseguir dirigir com o mesmo conforto, com a mesma naturalidade que você, que o carro está pré-configurado para você? Não. Ultrassom da mesma forma, né? A gente consegue, a máquina vem de um determinado jeito da fábrica, mas existem recursos que você usa para conseguir ajustar ao teu gosto, tranquilo? E aí, um desses recursos que a gente usa para ajustar é a frequência, aumentar e diminuir a frequência, beleza? Vamos lá, vamos para a tela. Então eu tenho aqui alta frequência, né? Baixa frequência, eu tenho alta profundidade. Toda vez que eu diminuo a frequência, que eu trabalho lá de 2 a 5 MHz, eu tenho uma alta profundidade. Eu estou trabalhando em estruturas profundas. Normalmente vai ser a frequência que eu vou usar. Deixa eu voltar. Normalmente vai ser a frequência que eu vou usar em cães de grande porte ou em estruturas profundas, né? Geralmente, esses transdutores que trabalham nessa frequência mais baixa são os transdutores que têm essa superfície assim, ó, superfície convexa ou microconvexa. Então, toda vez que eu preciso olhar estruturas que estão profundas, eu diminuo o máximo da frequência possível. Que situação? Uma glândula adrenal, né, de um cachorro até de médio porte, fígado, que às vezes o fígado está subcostal, você precisa fazer força. Grandes vasos são estruturas profundas, são estruturas que estão lá na parte dorsal, né, da cavidade abdominal. Então, toda vez que eu preciso avaliar coisa profunda, ou toda vez que o animal é muito grande, eu preciso aumentar a profundidade. Aumento a profundidade diminuindo a frequência. Então, eu baixo a frequência, vai ter um botão lá na tua máquina, ó, vai ter um botão com essa com essa sigla aqui, FHZ. Esse FHZ é frequência. Você vai girar horário ou anti-horário, ele vai diminuir ou aumentar a frequência. Tranquilo? A frequência, né, eu dei o exemplo do carro, a frequência é só um dos recursos que você vai usar para ajustar a máquina, beleza? Existem outros recursos, a frequência é só um deles. Quando eu preciso avaliar estruturas mais superficiais, ou um cão de pequeno porte, ou um filhote de gato, o que quer que seja, eu prefiro trabalhar em alta frequência, né? A alta frequência, ela melhora a qualidade de imagem, né? Mas ela avalia as estruturas menos profundas, mais superficiais. A baixa frequência, ela avalia estruturas mais profundas, mas ela diminui a qualidade da imagem. Ela perde em qualidade e ganha em profundidade. Na alta frequência, ela perde em profundidade e ganha em qualidade. Tranquilo? Alta frequência, eu estou colocando esse exemplo aqui considerando os aparelhos intermediários e básicos, né? De 7,5 a 10 MHz. Mas a gente sabe que existem aparelhos que vão até 18 e até um pouco mais do que isso. Então, em que situação eu vou usar? Se eu estiver fazendo avaliação ocular, tireoide, baço. Por que tem um asterisco no baço? Porque uma coisa é a profundidade do baço de um cachorro de 8 quilos, outra coisa é a profundidade do baço de um Bull Mastiff de 65, beleza? Então, por isso que tem um asterisco no baço. Testículos, bexiga, por aí vai. Na prática, eu gosto de usar os dois transdutores, independente do tamanho do paciente. Porque existem estruturas que são mais superficiais, independente do tamanho dele, e estruturas que são mais profundas. Em algumas situações, eu gosto de usar, por exemplo, às vezes mesmo um animal muito pequeno, aqueles pinchezinho pequenininho, aqueles poodlezinho velho, que tem o peito profundo, assim, o peito parecendo um galgo, um whippet.
Eu inclusive, uso o microconvexo por conta da superfície de contato, né? A linear, muitas das vezes, ela tem uma superfície de contato muito grande e, às vezes, um animal muito pequeno, você não consegue ter contato o suficiente, né? Sobra transdutor. E aí, com a microconvexa, eu acabo ajustando ali e consigo colocar. Subo o máximo de frequência possível. Aqui o trabalho vai até 9,5, parece, ou é 9 MHz, né? Ajusto ali a profundidade. A gente vai falar sobre esse recurso de profundidade, que é um dos recursos que a gente ajusta o carro ao nosso gosto, beleza? E eu consigo trabalhar. Mas no final das contas, a gente precisava entender essa diferença, a diferença de frequência, de alta frequência, baixa frequência, né? Alta frequência eu melhoro a imagem mais superficial, baixa frequência eu pioro um pouco a imagem, mas eu vou mais profundo, beleza? Entender que o ultrassom ela é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. É por isso que se eu pegar o cachorro, né, e não passar gel, por exemplo, eu não vou conseguir fazer uma formação de imagem adequada, né? Porque eu preciso de um contato ali, preciso de um contato íntimo para conseguir ir e voltar, ter a perfeita reflexão dos ecos. É, o eco ele até vai se propagar, mas ele não vai ter um anteparo para retornar, né? Então é por isso que a gente precisa de ter um íntimo contato para ele ir e voltar. O que que acontece, né? Agora que a gente já entrou nesse assunto, é interessante a gente explicar. Eu tenho aqui o abdômen do cão aqui, ó, e eu tenho um transdutor. O transdutor. Por que que eu não consigo fazer o ultrassom à distância? Eu tenho que encostar o transdutor na pele. E mais interessante, eu tenho que umedecer essa pele aqui com um gel, com álcool, o que quer que seja, para eu permitir que a onda sonora, para eu fazer com que a onda sonora aqui, ó, se propague, ela vai se propagar, né? Ela vai encontrar um órgão, né? Não voltou. Ela vai encontrar um órgão e vai retornar, né? Ele vai incidir no órgão e depois ele vai retornar. Ah, não tá mudando a cor. E vai retornar e vai voltar para o aparelho, entendeu? Então a onda sonora vem até o órgão, incide no órgão, é refletida e retorna. No espanhol, ultrassonografia é chamada de ecografia, né? Justamente por conta disso, porque a imagem só se forma se o eco retornar. E o eco só retorna se ele tiver um anteparo que permita ele voltar. Então, por isso que se eu pegar o transdutor e colocar ele aqui em cima, né, ele não vai ter contato suficiente, ele vai se perder. Ele vai estar sempre se perdendo, não vai fazer. E coloca aqui, né? Ele vai estar sempre se perdendo. Ele não vai ter anteparo para retornar, entendeu? Eu teria que ter uma máquina muito profunda para ele vir aqui e voltar, muito potente para fazer isso. Então a gente diminui o contato, quanto menor o contato, melhor a formação da imagem. A gente coloca álcool ali, coloca gel, o que quer que seja, para a gente tirar o ar. E tirando o ar, a gente tira o artefato de reverberação. E aí a gente permite que a onda se propague no meio. Ela vai se propagar, ela vai atingir um objeto qualquer, um objeto, um órgão ali, e vai retornar. Retornando, ela volta para o transdutor, né? E aí esse impulso ele é decodificado. Esse impulso mecânico é decodificado em energia elétrica que vai lá para dentro do computador, né? O ultrassom é um computador, e vai ser decodificado em pontos de luz na tela. No final das contas é isso. A gente não vai aprofundar porque a gente está tentando entender um curso básico de ultrassonografia. A gente não é físico, né? Então, nem engenheiro de hardware, de software, que quer que seja. A ideia é só entender como a máquina funciona de uma forma mais básica. Então é isso, tamo junto, Deus abençoe, até a próxima e valeu!